o mundo, né? A gente vai falar sobre o Vinícius Júnior. Vinícius Júnior desabafou nas redes sociais após ser vítima de racismo durante o jogo do Valência contra o Real Madrid pelo Campeonato Espanhol. Eu vou pedir para o Rafael, para a produção, colocar na tela. Vinícius Júnior, por favor. Aí ele postou no Instagram, e eu vou ler aqui para vocês. Abre aspas. Não foi a primeira vez, nem a segunda e nem a terceira. O racismo é o normal na La Liga. A competição acha normal, a federação também, e os adversários incentivam. Lamento muito. O campeonato que já foi de Ronaldinho, Ronaldo, Cristiano e Messi, hoje é dos racistas. Uma nação linda que me acolheu e que amo, mas que aceitou exportar a imagem para o mundo de um país racista. Lamento pelos espanhóis que não concordam, mas hoje, no Brasil, a Espanha é conhecida como um país racista. E, infelizmente, por tudo que acontece a cada semana, não tenho como defender. Eu concordo, mas eu sou forte e vou até o fim contra os racistas, mesmo que longe daqui. Fecha aspas, são as palavras de Vinícius Júnior no seu Instagram. Eu quero convidar para o comentário, primeiramente hoje, Paulo Figueiredo. Isso é um tema importante, eu gosto quando essas pautas surgem, porque nós temos a oportunidade de falar de assuntos mais complexos, assuntos maiores. E as pessoas, primeiro lugar, o Vini Júnior não merece esse tipo de coisa, ninguém merece, né? O racismo é algo absolutamente inaceitável. Essa é a primeira coisa que as pessoas precisam entender, né? Acho que são duas coisas fundamentais para serem entendidas. A primeira é essa, de que o racismo é absolutamente inaceitável. Eu não estou falando de o tal do racismo estrutural inventado pela teoria crítica racial, não. Estou falando de racismo mesmo. A ideia de que alguém é inferior por conta de uma característica genética, física, né, como a cor da pele. As pessoas muitas banalizaram racismo, gente se confessando, saindo do armário, dizendo, não, eu sou um racista estrutural. Não, racismo é isso aí. Racismo é quando alguém é discriminado de fato pela característica física, né? A segunda coisa que as pessoas precisam entender, e eu falo isso porque eu estava assistindo uma partida de futebol, e aí depois entrou um cara comentando o Sport TV, e eu nem sei o nome desses caras, porque esses caras são todos uns imbecis, principalmente quando eles resolvem falar sobre esses temas. E ele começou a falar, não, porque na Espanha isso é coisa do grupo Vox, que é um grupo de extrema direita. E o tema do racismo na Europa é um tema complexo, mas o sujeito associa a direita ao racismo. Isso é uma associação que precisa ser desfeita, né? Porque o que nós entendemos como direita, e claro que os nomes têm vários significados, mas o que nós entendemos hoje como conservadorismo, né, o que se chama de conservador, o que é inspiração, ou pelo menos deveria inspirar a direita brasileira, ele tem origem anglo-americana, né? Inglesa, do Reino Unido, e americana. E esses são os movimentos mais antirracistas que o mundo já teve. Veja, você pega, né, o iluminismo escocês, por exemplo, a Escócia foi o primeiro país do mundo que aboliu a escravidão. Que não era uma questão meramente racial, mas a escravidão era uma condição que acompanhou a humanidade desde o princípio dos tempos. A primeira vez que um país resolveu abolir a escravidão foi a Escócia, tradição, berço da tradição do conservadorismo e do liberalismo também. Nos Estados Unidos, o Partido Republicano foi fundado pelo Abraham Lincoln justamente como um partido abolicionista. A direita aboliu a escravidão nos Estados Unidos. A direita, com o nome do partido hoje, que é o partido chamado xenófobo, não sei, o Partido Republicano, surgiu para abolir a escravidão. Esse foi o propósito do partido. O Partido Democrata, o partido da esquerda, iniciou uma guerra civil, principalmente para não aceitar acabar com a escravidão.
Depois que eles perderam a guerra, eles ainda vieram com as leis do Jim Crow, de segregação racial no sul dos Estados Unidos. Todos estados democratas, esquerda. Os republicanos, para quem não sabe, história americana, Ku Klux Klan. Quem era? Ku Klux Klan? Direita americana? Não, esquerda. Os republicanos tentaram, desde a década de 50, na verdade no final da década de 40, aprovar os direitos civis, de igualdade racial nos Estados Unidos, as leis de direitos civis nos Estados Unidos. Quem impediam? Os democratas, a esquerda. O expoente do movimento dos direitos civis, que todo mundo deve ou tinha que conhecer, o homem responsável pelo movimento dos direitos civis que contaminou o mundo inteiro, o pastor Martin Luther King. Quem era o partido-alvo das críticas dele? O Partido Democrata. Era um grande crítico do Partido Democrata. Quem se levantou contra os nazistas? O Ocidente. Essa ideia. As ideias que penetraram no que a direita tanto admira. O Stalin, claro, lutou contra o Hitler, né? Mas era cheio de racismo no regime dele, no regime soviético. O antissemitismo cruel. E, aliás, era aliado do Hitler até que foi invadido. As técnicas de extermínio de câmaras de gás que o Hitler utilizou no Holocausto foram aprendidas com o Stalin. Aliás, é a coisa mais comum do mundo nos regimes de esquerda, senhor apresentador do Sport TV, que eu não sei o nome. A intolerância racial, a intolerância a qualquer diferença é uma característica dos regimes de esquerda. Vê como é que os uigures, gays, negros, como é que todos esses são tratados na China hoje, e vê como é que são tratados no Ocidente. Ou pelo menos esse foi o caminho que o Ocidente, graças à direita, ao que se chama de conservadorismo, construiu e vinha com enorme sucesso até meados dos anos 2000. Você vê, o Brasil sempre teve uma integração racial maior, mas falando de pensamento, né, linha de pensamento ocidental, e de direita e de esquerda, a meados dos anos 2000, essa questão havia sido pacificada nos Estados Unidos. Tem uma pesquisa famosa não me lembro qual foi o instituto agora, uma pesquisa famosa nos Estados Unidos dizendo que 90 e pouco por cento da população votaria no presidente negro. O Barack Obama teve uma das maiores votações da história dos Estados Unidos, negro. Né? Foi eleito acachapante 2 vezes, e com a promessa de sacramentar a questão da união dos povos de todas as cores nos Estados Unidos. Só que o que aconteceu foi exatamente o oposto. Vem Obama, vem a esquerda para o poder, e você começa a ter o apogeu dessa agenda que estava sendo desenhada nas universidades americanas, que é o apogeu da esquerda woke. Essa esquerda por que chama de neomarxismo? Por que tem esse nome, né? Porque o marxismo moderno, o marxismo raiz, separava oprimidos e opressores por classes sociais. Você tinha o burguês que oprimia o proletariado. O novo marxismo separa oprimidos e opressores exatamente da mesma forma, mas oprimidos e opressores estão em todas as parcelas da sociedade. Então é gay contra hétero, é trans contra gay, e contra hétero também, cristão contra os demais, e claro, branco contra negro. E isso não é coincidência. Esse assunto ele foi pautado de forma sincronizada no mundo inteiro de uma vez só. Eu não sei se a gente tem aqui o Anselmo, eu tinha pedido ao Manuel um gráfico que o Elon Musk publicou outro dia, não sei se a gente tem aqui, que é absolutamente impressionante, onde mostra a cobertura dos jornais e o quanto que o termo racismo começou a ser utilizado em todos os jornais do mundo de forma sincronizada. A gente tem esse gráfico que eu pedi, não? Temos ele aqui, não. Não temos? Nós vamos providenciar. É uma coisa absolutamente impressionante. Você não ouvia... As pessoas não precisam do gráfico. Você que está em casa... Você lembra que 5 anos atrás isso não era um problema. Lembra que quando nós crescemos, isso não era um problema socialmente tão discutido. Era uma coisa... As novas gerações... Você pensa, né? As pessoas mais velhas, a gente encontra gente mais racista ainda. Mas nas gerações mais novas, esclarecidas, esse problema que estava sendo superado. E, no entanto, parece que o mundo deu uma marcha ré. Vocês acham que é coincidência
Black Lives Matter recebendo centenas de milhões de empresas, de bilionários. E depois você encontrar os Nós conseguimos o gráfico aí, ó. Tá na tela, Paulo. Olha que coisa impressionante, tá? Olha o que eu tô falando aqui de coisa impressionante. Isso aqui é a frequência que os termos eram usados nos jornais americanos. Dos termos racista, racismo e racistas, tá? E aí você pega o New York Times, Los Angeles Times, Washington Post e Wall Street Journal. Você vê que o termo era ali usado com uma frequência razoavelmente baixa até 2010, 2012. Você vê que olha o tamanho do pico sincronizado. Ninguém pode achar que uma coisa dessa é acidental. Não é teoria da... Isso o Elon Musk publicou isso no Twitter dele. Eu tirei do Twitter do Elon Musk. Tá? Ninguém pode achar que é acidental. O movimento Black Lives Matter de repente surge no Brasil. Não sabem nem traduzir, fica aquela tradução mal feita. Vidas negras importam. Faz nem sentido um troço desse na tradição brasileira. E vocês acham que o quê? Que isso foi feito para quê? Para resolver o problema? Isso foi feito para exacerbar o problema. Isso foi feito justamente para que as pessoas comecem a novamente se dividir. Porque divididas, as pessoas não conseguem contra-atacar os problemas reais da sociedade e vivem em constante tensão. É o dividir para conquistar. E está funcionando. É isso que a gente está vendo na Espanha, Portugal também, com problema de racismo, outros países da Europa. E o outro lado, essa semana, notícia dessa semana, Berkeley, uma das principais universidades americanas, fez uma cerimônia de formaturas exclusiva para negros. Você está começando a ver cada vez mais iniciativas exclusivas para negros. Você começa a ver aplicativos aqui, mês do livro de negros, mês dos vídeos de negros, promovam os negócios de negros. As pessoas começaram a voltarem a ser separadas pela cor da sua pele. E de quem que está vindo isso? Da direita? Não, é da esquerda. Isso é o oposto do sonho do Martin Luther King, né? O Martin Luther King, até separei um pedaço do discurso dele, famoso, dele, I have a dream, eu tenho um sonho. Ele diz o seguinte: eu tenho um sonho que um dia essa nação, os Estados Unidos, se levantará e viverá o verdadeiro significado de sua crença. Nós celebraremos essas verdades e elas serão claras para todos, que todos os homens são criados iguais, porque está isso na Declaração da Independência Americana. Eu tenho um sonho que um dia nas colinas vermelhas da Geórgia, um estado que era extremamente racista, os filhos dos descendentes de escravos e os filhos dos descendentes dos donos de escravos poderão sentar juntos à mesa da fraternidade. Eu tenho um sonho que as minhas 4 pequenas crianças vão um dia viver em uma nação onde elas não serão julgadas pela cor da sua pele, mas pelo conteúdo do seu caráter. Eu tenho um sonho hoje. Veja, esse era o sonho da direita, de um pastor. Né? Ele termina o discurso dizendo: eu tenho um sonho que um dia todo o vale será exaltado e todas as colinas e montanhas virão abaixo, os lugares ásperos serão aplainados e os lugares tortuosos serão endireitados e a glória do Senhor será revelada e toda carne estará junta. Isso é um pastor. Essa é a direita. Esse é o conservadorismo. Aí vem o cara que deveria estar comentando esporte, porque a gente sabe na faculdade de jornalismo, que assim, a faculdade de jornalismo já é, em geral, para os vagabundos, para o cara que não gostava de estudar. Por isso que eu não me acertei lá e acabei indo fazer economia depois. Dentro da faculdade de jornalismo, os mais vagabundos são ainda os que cobrem esportes. Então, em geral, claro que isso é uma generalização, quando você está falando de jornalista esportivo, você está falando do substrato do chorume. Né? Porque você tem o lixo, aí você tem o chorume, que escorre do lixo, e você tem o substrato do chorume. Esse é o jornalista esportivo. E aí o cara vem dizer, não, porque isso é coisa dos movimentos de extrema-direita. Movimentos de extrema-direita é o meu pênis de óculos, seu animal. Então, eu espero, só espero que as pessoas caiam na real e não caiam nesse discurso. Direita não é racista. Direita é verdadeiramente igualitária. Direita sonha com um mundo onde todos vivam, onde toda a carne vai ser junta, onde todos sentem na mesma mesa para comer de forma igual e sejam julgados, sim, pelo seu caráter, não pela cor da sua pele.
Show!